as palestras deste mês de setembro, que tem o tema Conhecendo a Doutrina Espírita, um livro Vídeos, Cartas e Crônicas de Francisco Cândido Xavier, pelo irmão X, Neto de Campos. No próximo dia 24, reconhecimento e gratidão, que vai nos falar sobre os Eves. No dia 26, em torno da paz, Armando Seixas. E hoje, dia 22, no tema Carta Estimulante, o nosso irmão Flávio Santos vai passar a palavra. Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Narram as tradições do mundo espiritual que após a morte de Jesus, Tiago, conhecido como filho de Alfeu ou Tiago Menor, ficara na igreja cristã primitiva, logo depois da morte do Cristo fundada por ele, por João, por Pedro e pelos grandes apóstolos que conviveram com o homem excelente de Nazaré. Ali ele ficara preservando as tradições mosaicas, não obstante amar de maneira empenhada e quase que apaixonada a figura majestática do crucificado, conservava no seu coração, por tradição hebraica, por cultura familiar, por tradição até cultural, o respeito e fidelidade às tradições do judaísmo e da lei antiga estabelecida por Moisés. Respeitava, portanto, a alimentação, as práticas do judaísmo, as vestimentas, não obstante, emocionalmente está vinculado à figura grandiosa de Jesus Cristo. Tiago empenhava-se na austeridade do seu comportamento e na vinculação com a pureza que tanto Jesus havia estabelecido quando passou na terra. Passavam pela sua memória os momentos belos que de alguma forma sensibilizaram a sua alma. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo mais vos será acrescentado. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E ele conservava determinados trechos, determinadas passagens que mais tarde serviriam de base fundamental para os escritos de Levi, o Evangelho de Mateus. E assim, ele conservava, graças à sua tradição hebraica, essa busca da pureza, da perfeição, da sintonia com Yahvé, o Senhor Elohim, e assim dedicava-se a respeitar as práticas hebraicas e ao mesmo tempo ficar fiel ao ensinamento de Jesus. Um dia, depois da dedicação pelas orações, a alimentação frugal que ele, de alguma forma, se permitia periodicamente, resolveu, depois de um diálogo com o apóstolo Pedro, que dizia-lhe da necessidade de estar em contato com as pessoas necessitadas do caminho. Aquela igreja de Jerusalém, na estrada de Jope, que foi erguida ali, chamados os indivíduos que participavam desse ágape, dessa atividade de homens do caminho, que era, na época, uma colocação pejorativa, uma designação crítica, uma colocação avergonhada, já que homens e caminhos, mulheres do caminho principalmente, e assim, portanto, o conceito elástico de homens e mulheres do caminho, estavam associados a pessoas de má vida, a pessoas vulgares, particularmente as meretrizes, que eram chamadas mulheres do caminho. Era, portanto, a designação que só muito tempo depois, Lucas, que se faria discípulo do apóstolo Paulo, em uma conversa com o grande Tarsense e ex-doutor da lei, pregador do cristianismo primitivo, perguntou: não seria lícito
dizermos e cunharmos o conceito de que aqueles que seguem Jesus Cristo são cristãos, e a partir daí surge a designação de cristãos daquele grupo de mulheres e homens que seguiam os ensinamentos do Senhor. Tiago permanecia fiel, e depois de um diálogo com Pedro, em que ele ouvia Pedro dizer que aquela casa deveria ser aberta para as pessoas necessitadas, para albergar os doentes que estavam morrendo nas ruas, ou os necessitados da fome de pão, mas sobretudo da fome de luz, do esclarecimento, que liberta o indivíduo da ignorância e fomenta a sua superação dos vícios. Vícios esses que gerariam a miséria material, portanto, causa da miséria moral. Naturalmente que, depois desse diálogo, Tiago, que permanecia, embora amando Jesus, fiel à lei, defensor ardoroso aos preceitos mosaicos, resolveu sair da igreja do caminho e ir até o estabelecimento ali próximo que de vez em quando ele ficava, diante da natureza em festa naquele dia de primavera, em que as rosas de Sharon pareciam incendiar o perfume ainda mais acentuado, mais contundente, e a brisa rociava as pessoas, naturalmente chamando a atenção. Ele contemplou a noite de Jerusalém que começava a se avizinhar, graças à queda da luz solar e o aparecimento das primeiras estrelas, em uma situação austera, em meditação constante, passando por toda a noite e varando a madrugada, em uma situação de abstinência de alimentação, a austeridade, a meditação e oração. Perguntava dentro de si mesmo o que é que Jesus deveria estar pensando disso tudo, onde Jesus estava naquele momento. E talvez pela alimentação frugal, pelos hábitos austeros, pelas posturas disciplinadas, tudo aquilo facilitava com que ele pudesse possibilitar-se de visionar o mundo das sombras, detectar o mundo invisível ao seu redor. E graças a isso, em concentração e em meditação constante, fazendo o silêncio interior, ele começou a ter visões psíquicas, entre as quais, em determinado momento, ele percebe a presença de um homem especial, que chega e passa por ele, ao perceber que estava diante do grande Messias de Nazaré, do príncipe da paz, conforme a conceituação do profeta Isaías. Ele levanta-se diante daquela visão psíquica, ainda emocionado, sem saber o que fazer. Jesus olha para ele com um sorriso enigmático e suave, passa por ele, e diante daquele silêncio sepulcral do mestre, que ele causava ainda mais conflito, ainda mais perturbação, corre na direção do Senhor, que já estava naturalmente quase desaparecendo naquela viela daquela rua. E ao perceber, ele grita: Senhor, aonde ides? E conta o mundo espiritual que Jesus olha para ele, volta-se e diz: estou indo à igreja do caminho, Tiago. Ficarei com aqueles que me amam e que precisam de mim. Mas, Senhor, tu não estabeleceste a pureza, a busca da perfeição. Sim, Tiago. Mas é muito fácil ser santo, isolado dos pecadores. Mas, Senhor, tu não disseste que nós somos a luz do mundo? Sem dúvida. E o que seria a luz se afastasse das trevas? Diante dessas colocações, e vendo que o homem, venerando, estava desaparecendo diante dos seus olhos até parecer penetrar no chão da terra e, naturalmente, sair da sua visão para que ele pudesse ver os primeiros clarões dos raios solares incendiando já Jerusalém, Tiago não teve dúvida, narra o mundo espiritual, voltou para a igreja do caminho, abraçou Simão Pedro, disse que ele tinha razão, e a partir daí, narra a tradição do cristianismo primitivo, nunca mais ele perguntou nada, nem teve qualquer dúvida. Entregou-se até o final da vida em dedicação, em atendimento aos necessitados, em abnegação e caridade que se desdobrou ao lado dos grandes apóstolos de Jesus. Blaise Pascal, o notável filósofo, teólogo, pensador e matemático do século XVI e XVII, vai estabelecer
em uma análise que ele fez da sociedade do seu tempo. Estamos diante de um dilema, disse ele. O dilema que contém, de um lado, o espírito da geometria e, de outro lado, o espírito da finesse. Nessa colocação, Pascal estabelecia o grande dilema que acontecia na época dos conhecimentos que estavam sendo difundidos na área das academias, das escolas, os pensamentos notáveis que começavam a surgir na época, naturalmente contrastando com as grandes intolerâncias do dogma e da religião clerical, ao lado do espírito de finesse, que ele, em determinado momento, segundo o teólogo Leonardo Boff, vai estabelecer dizendo que a finesse está associada ao espírito de gentileza, à voz do coração. Não foi por outra razão que ele mesmo, em outro momento, talvez mais tarde da sua vida, ele estabeleceu a célebre frase que conhecemos dele: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Pascal, nessas colocações, de alguma forma estabelecia a diferença do conhecimento matemático à sua época, e poderíamos estabelecer o conhecimento científico, material, os avanços tecnológicos, que conquistam tantas coisas, que oferecem a todos nós a possibilidade de uma vida mais confortável, do prolongamento até da nossa existência material, graças hoje do progresso da ciência médica, das várias ciências na área da saúde, das prevenções de determinados processos bacteriológicos ou enfermiços, e assim por diante. Ao lado disso, o espírito da finesse. Ele estabelece, portanto, aquilo que mais tarde seria a base fundamental do diálogo entre as várias disciplinas. Talvez, inclusive, o desafio do pensamento contemporâneo na área do pensamento complexo, da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, quando os grandes teóricos, à semelhança de Edgar Morin e outros, levantam-se para tentar fazer um diálogo entre os saberes, a união, ou a unificação, ou a vinculação entre os saberes diferentes, respeitando bem se vê as suas idiosincrasias, as suas particularidades, e ao mesmo tempo enfatizando e reforçando os seus pontos em comuns, os seus elementos que estão em semelhança, e que há interseções entre uma área de saber e outra área. Essas colocações de Pascal, de alguma forma, nos dizem que é o conhecimento horizontal da inteligência, o avanço e o progresso do intelecto, que nos proporciona tantas descobertas, o alargar dos horizontes da Terra, desde as dimensões náuticas até as dimensões astronômicas, passando pelas descobertas geológicas, fisiológicas, biológicas, materiais, de uma maneira geral, são todas elas admiráveis, todas elas credoras de carinho, de respeito, mas o mesmo conhecimento, diria um pensador do século XX, o mesmo intelecto que desenvolveu o remédio, o antibiótico para salvar vidas, é o mesmo que desenvolveu a bomba nuclear, que estabeleceu material bélico para a destruição em massa. É a mesma inteligência que direciona-se em uma e em outra área, porque a inteligência, do ponto de vista ético, é neutra, não é nem boa nem má. Cabe, portanto, a esse espírito de finesse, a essa voz do coração, estabelecer, portanto, um pacto, que seria um pacto que, para Pascal, deveria ser uma vinculação entre essas duas realidades para fazer um ser humano feliz, mas que, se pudermos escolher uma em relação à outra, que fiquemos com a voz do coração, que muitas vezes, mesmo em situações nas quais estamos desprovidos de cultura, conseguimos, com a voz do coração, que não deixa de ser uma sabedoria, agir de maneira acertada, naturalmente privilegiando aquilo que é essencial, aquilo que tem a ver com o nosso próximo e com as necessidades mais imediatas, que dizem respeito às questões da alma. Talvez estou pensando tudo isso, que no século XX, Daniel Goleman estabeleceu seu conceito de inteligência emocional, tentando de alguma forma, a priori, detectar a área cerebral associada a essa inteligência emocional, que ele sugere ser na área límbico-hipotalâmica do cérebro.
associada, portanto, às expressões emocionais, ao controle e à administração dos sentimentos. No conceito de Daniel Goleman, a inteligência emocional deve ser o potencial que vamos desenvolver para equilibrar o raciocínio frio, tecnocrata, matemático com as expressões emocionais. Fazer esse equilíbrio, essa harmonização, para que venhamos a ter, naturalmente, uma expressão integral da nossa realidade, agindo de conformidade com a situação específica exige, a demanda que nós estamos enfrentando permite enfrentarmos. Naturalmente que essas colocações da inteligência emocional, de alguma forma, chamam-nos a atenção, porquanto não estamos aqui fazendo ou advogando a ideia de que o indivíduo deve ter ou privilegiar apenas os impulsos emocionais de maneira irracional, porque também vai ser uma tragédia e vamos gerar uma série de situações lamentáveis. Naturalmente que é um equilíbrio dessas duas polaridades. A inteligência unicamente isolada pode propiciar uma série de fenômenos interessantes, mas isolada pode gerar também a crueldade, a insensibilidade, a incapacidade de ser sensível, ser gentil. É o espírito da finesse. Enquanto não conseguirmos, estabelece ainda o grande Pascal, essa possibilidade, essa capacidade da gentileza em relação ao nosso próximo, estaremos sempre sobrenadando e navegando nas águas lodosas da solidão. O indivíduo que opta por posturas agressivas, ríspidas, mesmo que tenha um ideal maior, mas sob o respaldo desse ideal, como acontece no fanatismo religioso, ele estabelece uma conduta com o próximo na área da intolerância. Ele próprio já está começando a viver um regime de solidão. Porque o indivíduo intolerante é um indivíduo que é irritante, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Indulgência, bem-aventurados os misericordiosos. A tolerância atrai e acalma, e a intolerância irrita e afasta as pessoas. É, portanto, esse espírito de gentileza, esse espírito, portanto, que vem do coração, nem naturalmente privilegiar unicamente as emoções, porque seremos piegas, seremos pessoas irracionais, impulsivas, sem pensar, nem também privilegiar única e exclusivamente o raciocínio, porque nos tornaremos esquizoides, insensíveis, caminhando para a esquizofrenia ou para as sociopatias. Naturalmente é o equilíbrio, é a expressão de uma com relação à outra, porque também essa boa vontade, ou esse ânimo, esse desejo de ser bom, como nós vemos às vezes, a pessoa boa, mas que não tem nenhum discernimento, nenhum raciocínio, naturalmente descamba para uma bondade que pode ser até maléfica, ou pode gerar prejuízos. É a pessoa que diz, eu sou muito boa, e dá bala para a criança antes do almoço. Então, com toda a bondade que ela tem, deixa, etc., e prejudica a criança nos seus hábitos alimentares. Então, não é uma bondade sem discernimento, sem um raciocínio, porque senão nos transformemos piegas, sentimentaloides, estaremos sempre, naturalmente, colocando os carros irracionais na frente e a cognição, sem funcionar lá embaixo, permitirá situações constrangedoras, seja na área da exaltação, do desequilíbrio, seja na área das paixões enfermiças, das fixações, das posturas obcecadas, que nós naturalmente engendramos na religião, na filosofia, nas áreas sociais, afetivas, comportamentais, familiares. Tudo isso naturalmente vem nos calhar para dizer que o sentimento com o raciocínio dulcifica a inteligência, e a inteligência controla, direciona, educa, administra os equipamentos emocionais, os equipamentos dos sentimentos. Goethe, o poeta alemão, costumava dizer, não há nada pior do que uma pessoa de bons sentimentos sem saber o que fazer. Porque a pessoa de bons sentimentos, ele pode chegar aqui e causar uma tragédia. Imaginemos, por exemplo, uma pessoa ótima de sentimento, cheia de boa vontade, querendo naturalmente consertar uma fiação elétrica aqui, sem nenhum tipo de noção dessa realidade.
Ou a pessoa que diz, eu tenho um bom coração, eu tenho uma boa vontade, eu vou construir essa casa. Vou naturalmente construir com toda a boa vontade e vai naturalmente colocando as estruturas uma por cima da outra. E as estruturas desabam em nossa cabeça. Porque não tem a competência, não tem a capacidade, não tem o discernimento, não tem a qualificação para aquela área. Naturalmente, uma pessoa de má vontade, com conhecimento de causa, pode até ajudar. No entanto, de uma maneira geral, em nosso cotidiano, falta-nos muito o espírito de finesse. E não necessariamente de qualificação. Porque no estágio em que nós nos encontramos, de uma maneira geral, a maioria de nós tem uma certa noção da vida, possui um discernimento, e em áreas específicas possui a especialização, a capacitação, a qualificação adequada para agir. Mas o que falta, o que carece em nosso mundo contemporâneo é o espírito de finesse. As religiões deveriam possuir o potencial mais adequado para trabalhar na criatura humana, desde eras remotas. Esse espírito de bondade sempre foi reservado às religiões. Esse papel de trabalhar o emocional, a ética, a moral do ser humano. Foi, portanto, através desse setor do saber humano, do pensamento humano, que nós vimos vários indivíduos sensíveis e missionários virem à Terra para nos chamar a atenção a respeito dessa finesse. Se nós procurarmos elencar, conseguiremos estabelecer uma equipe grandiosa de pessoas, desde Maomé, cujos fundamentos básicos daquilo que ele transmitiu em transe paranormal em Jerusalém, e que hoje está na doutrina do Alcorão, possui na sua essência os elementos básicos para a felicidade humana, para a ética, para o respeito ao próximo. Passando por Confúcio, por Lao Tse, na China, no Oriente, todos eles, de uma maneira geral, estabelecendo as regras da família, da sociedade, das tradições, do respeito às instituições. Ou Sócrates, Platão, Aristóteles, que estabeleciam a imortalidade da alma, a educação das gerações novas, a beleza, o saber, a boa arte, os bons comportamentos, a educação moral. Ou então, Siddhartha Gautama, na sua proposta heurística de autoiluminação, de mergulho naquilo que ele conceituava do nirvana, a paz interior, o encontro consigo mesmo, para iluminar o mundo à volta através da compaixão. Ou Krishna, na coleção do Vedanta, particularmente no Bhagavad Gita, quando ele convida o discípulo do hinduísmo à prática da revisão de consciência e da superação dos vícios através de treinamentos sucessivos, através de exercícios específicos, de hábitos moderados, para que o indivíduo possa vencer a si mesmo. Coube às religiões esse papel, mas lamentavelmente esses indivíduos não foram ouvidos. De um modo geral, as criaturas não seguimos os seus passos, nos embriagamos com as suas belezas e fomentamos a guerra. As cruzadas na Idade Média, o Tribunal do Santo Ofício para falar do ocidente das religiões cristãs, a Reforma, a Contra-Reforma, as guerras, a noite de São Bartolomeu, os episódios sangrentos que chamaram a atenção da humanidade, a ponto de alguns pensadores dizerem que as religiões, isto é, as guerras religiosas e não as religiões, mas os religiosos, assassinaram mais do que qualquer guerra civil. Graças a essa impiedade, ao fanatismo, à falta de finesse e ao mesmo tempo a falta do raciocínio. O indivíduo desprovido do discernimento, porque as criaturas da antiguidade, particularmente da Idade Média, embora a capa de religiosos eram mais instintos do que razão, não tinham nem finesse, nem o raciocínio lúcido para entender as coisas. Então, naturalmente, isso gerou no ser humano uma repulsa, uma ojeriza de qualquer sistema religioso. E lentamente a humanidade vai se divorciando da religião. Vozes audaciosas, não obstante algumas delas religiosas, como Isaac Newton, Galileu Galilei, Giordano Bruno e outros, que declaravam a ideia de um pensamento racional,
da possibilidade do homem pensar, o humanismo, desde Erasmo de Roterdã, até mais tarde Voltaire no iluminismo francês, quando convidava o ser humano a pensar com o seu próprio raciocínio, convidava o indivíduo a iluminar-se através do racionalismo, do pensamento cartesiano, da lógica, da razão, em que o homem, segundo Protágoras, seria a medida de todas as coisas. E lentamente o poder da igreja, isso é, o poder da religião temporal, foi perdendo espaço para o poder do raciocínio, do intelecto, do empirismo britânico, do iluminismo francês, como falamos, do racionalismo em geral e a era da ciência. Chegamos ao momento culminante, em que a ciência se levanta para dizer e provar em alguns momentos, empiricamente, que aquelas superstições do passado na área da religião nada mais são do que coisas para explorar as massas. E, em parte, eles tinham razão. Eles estavam certos. E é natural que alguns cientistas, que ainda assim conservavam o pensamento religioso, embora não abraçassem as religiões do seu tempo, à semelhança de Francis Bacon, no século XVI, que chegou a dizer, o futuro, não apenas o futuro, mas hoje, dizia ele, e ele infelizmente não pôde ver isso na época dele, precisaremos de uma religião científica e de uma ciência religiosa. Porque os fenômenos astronômicos, os fenômenos matemáticos, não são necessariamente inconciliáveis com os fenômenos da religião. É necessário, portanto, buscarmos uma ciência religiosa e uma religião científica. Semelhante conceito, Fritjof Capra, no tal da física, vai dizer no século XX, esse grande físico nuclear da Califórnia, vai estabelecer que a religião, a ciência não precisa de religião, nem a religião precisa da ciência, mas o ser humano precisa dos dois. Vai dizer ele de maneira sábia, porque são departamentos diferentes que devem ser atendidos, já que o ser humano é o único animal religioso. Albert Einstein, antes de Capra, já havia dito algo semelhante quando, depois de fazer sua profissão de fé e dizer da sua crença em um poder que deveria estar acima do universo e que deveria ter formatado o universo conforme o seu conceito na teoria da relatividade restrita e geral, a relatividade do tempo e do espaço, ele vai estabelecer que a religião sem a ciência é fanática e a ciência sem a religião é capenga. Para dizer que são dois departamentos diferentes, mas que não são necessariamente incongruentes ou antagonistas. Estamos no século XIX, o século do materialismo, o século das grandes conquistas materiais. Alguns indivíduos levantam-se nas academias para dizer: Deus, alma, religião são coisas do passado. Francis Chalmers, o grande acadêmico da França, cientista, pensador, contrastando com todo esse movimento, vai dar uma frase declarada e emocionada que vai chamar a atenção, dizendo: eu, embora cientista, não conheço um só exemplo da ciência em que a ciência haja enxugado lágrimas que nascem do coração. Era, portanto, a palavra autorizada de Chalmers, que de alguma forma sensibilizou algumas pessoas, mas que chamou atenção para ataques e críticas, para condenações e perseguições à época, porque era uma época da chamada caça às bruxas. Era a época de negar qualquer ideia religiosa, uma vez que o espírito da finesse, relegado à religião, sucumbiu ao fracasso. Então o espírito da geometria, na área da ciência, alargou os passos, ganhou horizontes, conquistou pessoas, a ponto de filósofos notáveis, à semelhança de Nietzsche e outros, chegaram a dizer no final do século XIX que religião, fé, oração são coisas de pessoas ignorantes. Esse é o conceito geral da época. As pessoas que se dedicam a algum tipo de visão de fé são pessoas que não sabem ainda pensar. São pessoas que ainda não acompanharam o progresso da humanidade. Era o que se acreditava na época. É nesse contexto, é nesse período que o professor Hipólito Juliano Denisard Rivaio, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, vai investigar os fenômenos das mesas girantes e falantes, les tables tournantes, como era conhecido em Paris,
que estava sensibilizando o mundo inteiro, desde do norte da América até algumas ilhas da Europa e até da África. Esses fenômenos chamavam a atenção, porque havia uma espécie de movimento coordenado e organizado de batidas, de fenômenos chamados de poltergeist, de movimento de objetos, fenômenos insólitos para chamar a atenção. E ele, Allan Kardec, debruça-se sobre o fenômeno. À semelhança de outros pensadores como Charles Richer, prêmio Nobel de Medicina da época, William Crookes, Charles Lombroso, Alfred Russel Wallace, verdadeiros homens notáveis nas áreas variadas, desde a criminologia, no caso de Charles Lombroso, até o evolucionismo darwiniano de Alfred Russel Wallace e outros, que se dedicaram a estudar esses fenômenos que chamavam a atenção, desde Eva Carrière, a notável e sensitiva francesa que adotou esse pseudônimo, o nome dela era Marthe Berrault, que chegava a materializar espíritos à luz do dia, para chamar a atenção das pessoas e sensibilizar a comunidade internacional. Inclusive um espírito chamado Beni Boat, um espírito árabe de barbas longas, com traje árabe. E em uma sessão, quando ela materializou Beni Boat, e Charles Richer presente, resolveu pegar a barba de Beni Boat e puxar com violência para saber se era realmente um ser vivo. E ao puxar, o espírito deu um grito e lhe deu um soco, com toda razão. Mais tarde, Beni Boat aparece e ele pede para soprar uma água de marida pura, uma substância incolor, que com contato de gás carbônico, de dióxido de carbono, que sai dos pulmões humanos, transforma-se em substância branco-leitosa. E ele, o espírito, pegou a canícula, soprou, porque ele queria ver se era realmente uma alucinação dele, ou se tratava de alguém vivo. E se alguém vivo, um ser humano, deve expirar gás carbônico. E ao soprar, a substância incolor se tornou branco-leitosa. Ele examinou os grandes médios como Daniel Douglas Home, o maior médio do século XIX, o médio escocês, que transitava pelas cortes europeias chamando a atenção do mundo. Esse notável médium, que em uma carta da princesa de Metternich a uma amiga sua, ela vai dizer: eu mesma, que eu não sou religiosa, eu não sou espiritualista, participei de uma sessão com Daniel Douglas Home, eu, meu marido, a imperatriz Eugênia, o imperador Napoleão III, e diante deles, Daniel Douglas Home, às vezes amarrado em uma cadeira ou desmaiado, fazia com que uma mesa de 80 quilos de madeira, jacarandá pesado, erguesse no ar, rodopiasse, brincasse com as pessoas presentes, voltasse ao mesmo local. Personalidades apareciam, conversavam conosco, inclusive o pai da imperatriz Eugênia, o Napoleão, que apareceu, que conversou com as pessoas, que apertou a mão das pessoas. As cortinas de vez em quando balançavam, os objetos se moviam, e Daniel Douglas Home ali, sob a nossa visão. Richer chegou a colocar em sua sala talco no chão e amarrou o médium, vários médios ele fez isso, amarrou para saber, para ter certeza que o médium não conseguiu se desvencilhar daquela cadeira do ilusionismo, e saiu peregrinando, deixando o portão das suas pegadas ali no chão. E Daniel Douglas Home ali na cadeira materializava os espíritos que flutuavam no ar, que conversavam com Richer, que não deixavam marcas no chão, demonstrando a excelência do fenômeno paranormal e tanto quanto o fenômeno espiritual. Esses fatos chamaram a atenção da sensibilidade pública mundial, como é o caso de Eusébio Paladino, César Lombroso, ferrenho adversário dos fenômenos espirituais. Vai dizer mais tarde, quando me lembro do que os espíritas e os espiritualistas passaram, de críticas, de perseguição dos meus colegas cientistas, eu coro de vergonha, porque hoje eu também sou espiritualista. Alfred Russel Wallace, o companheiro de Darwin, que chegou à mesma teoria da evolução de Darwin, teve a grandeza moral de não publicar sua teoria, deixar Darwin publicar a sua, porque achou a teoria de Darwin melhor elaborada, vai dizer: eu era um materialista tão convicto e tão completo, que dentro de mim não havia um lugar para uma presença espiritual, mas eu sou espírita, porque contra fatos não existem argumentações. Cromwell Varley, o grande engenheiro transoceânico, responsável pelos cabos da telefonia e da telegrafia mundial. Esse homem notável vai dizer: quando eu vejo as críticas que fazem em relação ao espiritismo, eu percebo que somente criticam aqueles que nunca se deram o trabalho de estudar seriamente o espiritismo. Porque eu não conheço um só exemplo de pessoa que estudou seriamente a doutrina espírita com isenção de ânimo e absoluta imparcialidade
e não se haja rendido à força e à grandeza dos seus fatos. É, portanto, um conjunto de argumentação, mas ninguém igual a Allan Kardec, que investigou de maneira notável, em uma avaliação qualitativa e quantitativa, pesquisando vários médios em todo o mundo e recebendo as informações que ele coletou em um conjunto de fatos que deu origem a uma obra, o Livro dos Espíritos, que em Paris ele publicou a 18 de abril de 1857, inaugurando a Era do Espírito Imortal. A partir desse momento surge uma nova mentalidade, porque de igualdade com a ciência, Allan Kardec respondia às grandes questões do materialismo histórico, do materialismo dialético, do mecanicismo cartesiano, das filosofias nihilistas, imediatistas, com absoluta elegância, com todo o rigor do fato, da pesquisa, do bom senso, da dedução lógica, para dizer que somos espíritos imortais. O Espiritismo, dizer, é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo material e o mundo espiritual. Mas é também a filosofia que investiga, que desdobra esses conhecimentos, explicando quem sou eu, de onde eu vou, para onde eu vou, de onde eu venho, para onde eu vou e por que estou na Terra. Explica, portanto, as velhas questões filosóficas de todos os tempos, mas é também uma religião do ponto de vista filosófico, diz Allan Kardec. É uma religião porque tem os elementos básicos de todas as religiões: Deus, a prece, a caridade, o melhoramento do indivíduo para melhor, o amor ao próximo, todos os elementos que são básicos de qualquer sistema religioso. A doutrina espírita, portanto, cumpre a promessa de Francis Bacon, uma ciência religiosa e uma religião científica. É, portanto, essa síntese do conhecimento, que vem nos oferecer as bases fundamentais para um raciocínio, um espírito geométrico, um espírito da geometria lúcido, através do rigor dos fatos, não através do fanatismo irracional, mas através da lógica, do bom senso, e ao mesmo tempo o espírito de finesse. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec estrutura ali as bases fundamentais para a prática daquilo que ele chama o espiritismo experimental. Isso é o método eficaz para contactar o mundo espiritual através do fenômeno mediúnico, rigoroso, naturalmente sensato, com todo o bom senso do laboratório mediúnico. Mas, em determinada parte do Livro dos Médiuns, ele já abre espaço para a futura obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele estabelece que há 3 tipos básicos em geral, 3 tipos de adeptos da nova doutrina que chegava na Terra. Doutrina que é espiritualista. Aliás, toda doutrina religiosa é espiritualista. O que não quer dizer que nem toda doutrina é espiritista. O espiritualismo está presente em qualquer religião. O espiritismo é espiritualista. Mas nem todo espiritualismo é espiritista. Ele estabelece um novo formato de espiritualismo. Um espiritualismo racional, científico. E estabelece 3 tipos de adeptos. O primeiro, que ele chama de espírita teórico, ou melhor, nós utilizaremos esse termo espírita teórico, para você ter uma ideia, ou espírita experimental. O espírita teórico é aquele que lê a filosofia, que gosta, que se interessa pelos argumentos, pelos conceitos filosóficos da doutrina espírita, que acha muito bonito, muito interessante, que acha as coisas belas. Até hoje nós temos muita gente assim, que acha muito interessante. Pessoas que costumam dizer: a palestra foi muito bonita. E alguns dizem: a palestra não foi tão bonita assim hoje. O importante é se a palestra é bonita ou não é. E não se a palestra tem conhecimentos profundos que servem para a nossa vida. Certa vez alguém chegou para mim e disse: olha, hoje a palestra não foi bonita não, porque não me tocou, que eu queria me tocar. Eu queria fazer. Eu disse: ai meu Deus, o que é que eu faço com essa criatura que quer se tocar? Então, é uma questão de filosofia pessoal. Então, mas essa ideia, que acha muito bonito, que acha muito interessante. O segundo tipo de espírita, Allan Kardec vai chamar a atenção, que é o espírita que gosta da prática experimental. É o espírita que gosta do fenômeno. Até hoje nós temos espíritas assim. Não perdem uma para o fenômenozinho. Se dizer que o médium X ou Y
está fazendo uma apresentação em determinada casa espírita, está dando cambalhota, está fazendo isso, nós corremos para ver e saímos tão cegos quando entramos. Porque o fenômeno, como diz Vieira de Carvalho, é a moldura, mas a filosofia é o mais importante, que é o quadro. Fenômenos existem aos montões, que se quisermos ficaremos a vida inteira vivenciando fenômenos. Mas a doutrina é o roteiro de segurança mais importante. A doutrina veio através do fenômeno, mas a doutrina transcende o próprio fenômeno. Porque há pessoas que nunca viram nada, que nunca vivenciaram nenhum tipo de fenômeno, mas são indivíduos envolvidos com a filosofia. E Allan Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, vai dizer uma coisa profética. Ele vai dizer: o Espiritismo no futuro vai se sustentar pela sua força filosófica e não pelos fatos de fenômenos retumbantes que chamam a atenção e quase nunca convencem a ninguém, quase nunca sensibilizam e tocam a ninguém. Fenômenos foram importantes para chamar a atenção em uma época de ignorância, mas os espíritos hoje se interessam para fazer com que nós nos aproximemos dele. Como dizia Amanda Chico Xavier, encerremos a sessão de materialização, isso por volta da década de 30, 40. Encerremos a sessão de materialização com o médium Xavier. A partir de hoje, entraremos em uma nova fase do trabalho. Porque enquanto vocês querem nos materializar os espíritos, nós queremos espiritualizar vocês. A ideia é outra, porque senão ficaremos sempre num fenômeno que se repete. E alguém sempre vai dizer: mas eu não vi, eu quero ver. E sempre precisaremos de uma confirmação a mais. É que nem a ciência. Já pensou se alguém disser assim: ah, mas eu não vi o vírus da AIDS, eu quero ver também. E todo mundo vai querer ver em laboratório. Então a gente acredita e consegue porque alguém pesquisou em laboratório e assim confirmou, alguém sério, alguém de bom senso, e chegou àquela conclusão. Então são, portanto, experiências que nós alcançamos. E Allan Kardec vai dizer: esses dois tipos de espírita, tanto espírita experimental quanto espírita teórico, não são verdadeiros espíritas. Ele vai dizer que o terceiro tipo constitui o verdadeiro espírita, que ele chama espírita cristão. É aquele que pode vivenciar fenômenos, que até pode se interessar pela prática experimental da doutrina espírita, que gosta da leitura e dos postulados filosóficos da doutrina, mas que sobretudo é tocado na área moral, dos conceitos da doutrina e procura vivenciar aquilo que ele acredita. Esse, diz Allan Kardec, é como um músico que ouve a melodia e não apenas ouve um conjunto de acordes, mas se sensibiliza diante de uma área, diante de uma sonata, diante de um concerto, diferente daquele que ainda não tem sensibilidade, que olha uma música, por exemplo, erudita e considera aquilo apenas um monte de barulho. É, portanto, um outro tipo de sensibilidade, vai dizer Allan Kardec, está associado a uma certa maturidade do senso moral, que é adquirida ao longo das encarnações. E esse texto, do Livro dos Médiuns, mais tarde vai fazer parte do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, os bons espíritas, quando ele examina ali a verdadeira meta do espírita cristão. Allan Kardec vai chegar a dizer que adianta acreditar nas comunicações mediúnicas, saber que a alma volta depois de morta entre aspas, o corpo morre, mas a alma vive e volta para se manifestar. O que adianta saber que os espíritos sobrevivem, que os nossos entes queridos continuam vivos? Como dizia Humberto de Campos, os mortos estão de pé. O que adianta tudo isso, se isso não nos faz pessoas melhores? Não nos faz pessoas menos egoístas, menos rebeldes, menos agressivas, se continuamos com a mesma conduta de quando éramos materialistas? O que adianta, diz Allan Kardec, é apenas um broche, um adorno a mais e um agravo de responsabilidade. Como dizia o Evangelho segundo o Espiritismo, muito se pedirá àquele que muito recebeu, e muito será cobrado àquele que muito foi dado. Allan Kardec explica a lei de causa e efeito, para dizer que ao longo das encarnações nós, ao nos equivocarmos, voltamos para corrigir aquilo que foi feito de errado. E ao fazermos algo de bom, ao aplicarmos algo positivamente, voltamos para ampliar suas possibilidades. Em uma encarnação desenvolvemos determinado valor, em outra reencarnação adormecemos aquela tendência que fica em germe em nosso inconsciente para desabrochar outra habilidade. E assim lentamente vamos alcançando a perfeição, vamos nos aproximando desse aperfeiçoamento. É a lei de reencarnação, em O Céu e Inferno, no capítulo Código Penal da Vida Futura. Allan Kardec faz uma colocação especial que poderia servir de base fundamental para a nova jurisprudência de direito internacional, quando ele estabelece nos seus incisos do Código Penal da Vida Futura um código penalógico incomparável da humanidade. Em determinado momento ele vai dizer: todos nós erramos, todos nós cometemos erros,
E toda pessoa que passa pelos erros passa por algumas fases. A primeira fase, o arrependimento. Quando o indivíduo erra, ele se arrepende. E depois de se arrepender, passa a segunda fase, que é a da expiação, diz Allan Kardec, que é o sofrimento. Todos nós, quando nos arrependemos sinceramente, nós sofremos. Inevitavelmente surge uma espécie de sofrimento. Nos arrependemos, nos damos conta que não deveríamos ser feito, daquilo que não deveria ser feito. Mas Allan Kardec vai dizer, isso não é suficiente. É necessária agora a reparação daquilo que nós prejudicamos, da área que nós lesamos, daquilo que nós geramos de desorganização, precisamos agora organizar através de uma ação diferente. Daí porque o terceiro item, o terceiro passo é a reparação. Reparação do mal que foi praticado. E assim, porque, por exemplo, se eu contrair uma dívida no banco e chegar naturalmente no gerente e pedir desculpas, está desculpado, mas eu continuo devendo. Continuo com a dívida. Não tem nada a ver. Eu posso, porque a misericórdia divina é infinita, posso ter até alterações. Eu posso dizer, olha, eu estou devendo R$1.000, me dê 3.000 de empréstimo, eu pego o empréstimo com você, quito a dívida de 1.000, fico com mais de 2.000, vou investir esses 2.000 e lá adiante eu quito essa dívida de 3.000 que agora adquiro. O gerente hábil, eu estou até com medo de falar porque eu estou com um gerente aqui do lado, o gerente hábil, ele muitas vezes concede, faz essa concessão, é um bom negócio. E nós, com esse investimento, as dádivas que recebemos da misericórdia, mesmo nós não temos merecimento. Daí as parábolas do Evangelho, quando fala a respeito do não merecimento, a parábola dos talentos, a parábola do mordomo infiel, quando diz que nós estamos recebendo coisas imerecidas, mas se nós aplicarmos o bem, receberemos 100 por 1, 60 por 1 e assim por diante. O que é que vai dizer que estamos no cheque especial? É natural. E não é importante isso. O importante, do ponto de vista espiritual, não é ruim a gente estar no cheque especial. O importante é o que é que estamos fazendo disso, do ponto de vista espiritual, para fazer o bem. Então, naturalmente é a doutrina espírita que vai dizer, eu prejudico alguém, eu me arrependo muito bem, é uma atitude nobre. Eu peço desculpas à pessoa, muito bem, mas isso não solucionou a problemática existe. E aí o que é que fazer? Que eu tenho que reparar o mal que fiz. Se a pessoa não me perdoa, aí o problema dela, agora ela também começa a dever, começa a ficar devedora, porque temos a obrigação de perdoar o nosso próximo. Porque o perdão faz bem, aqui perdoa. Se ela me perdoa, bom para ela, porque eu continuo devendo. Eu tenho que naturalmente fazer o bem para me recuperar. Se eu vou fazer o bem a ela e ela me permite, eu reparo com ela. Se ela não me permite ficar magoado, o problema da sua inferioridade. Eu vou fazer o bem a outras pessoas, porque eu não devo a ela, eu devo à lei cósmica, à lei universal. E o bem que eu faço vai apagar o mal que eu fiz. É assim a beleza da doutrina, que nos liberta de bengalas, nos liberta de dependência. É maravilhoso. Digamos em termos mais práticos. Digamos que eu haja seduzido uma pessoa, como era comum no passado. Seduzo alguém e levo essa pessoa à prostituição. Como era muito comum, o homem seduzia uma jovem, enganava e ela caía às vezes nos corredores escuros da prostituição. O indivíduo se arrepende. Muito bem, se arrepende, pede desculpas, mas a pessoa continua prostituta. E aquilo que acontece com ela, como é feito, eu também tenho responsabilidade. Eu vou procurar reparar com ela, vou fazer o bem a ela, vou tentar retirá-la, vou tentar ajudá-la de todas as formas para retirá-la daquele vício, daquela situação, mas ela decide-se que não quer, opta por aquilo. Aí também é uma questão do seu livre-arbítrio, que eu também não tenho controle. Eu vou fazer o bem a outros, vou também sensibilizar a outros e vou equilibrar-me diante da lei universal, diante da lei cósmica. É, portanto, uma lei notável. É, portanto, uma colocação que dá dignidade ao indivíduo. E é por isso que a doutrina espírita diz que os débitos que contraímos na carne precisamos resgatar na matéria. Porque às vezes há algumas ideias do movimento espírita que são estranhas. O indivíduo contrai o débito aqui e libera os débitos no mundo espiritual. Então é muito fácil. Porque aqui na matéria eu tenho outra conjuntura e chego no mundo espiritual e vou resgatando quando eu estou livre da matéria, estou em outra conjuntura, numa situação muito mais fácil, muito mais ampla, com uma visão, com uma liberdade de movimentos. Não. Nós podemos evoluir, sim, no mundo espiritual, mas aquilo que contraímos como compromissos na matéria, precisamos resgatar. Então é a lógica da doutrina espírita, que vem nos dizer a necessidade desse progresso intelectual e desse progresso moral. Daí Allan Kardec, quando pergunta, o progresso moral e intelectual seguem juntos? E os espíritos dizem, nem sempre, mas o progresso moral decorre do intelectual. Decorre por quê? Porque eu preciso saber o que é que eu estou fazendo. Se eu não tenho discernimento ainda do bem, como eu falei aqui, a pessoa é muito boa, mas tola, ela vai dar bala para a criança antes de almoçar, ela acha que está fazendo bem, ela até tem bondade, mas aquilo não tem discernimento e está prejudicando. Então eu preciso saber o que é que eu vou fazer, eu preciso ter consciência, e na fase que nós estamos, a maioria de nós,
já ultrapassamos os níveis instintivos, selvagens, temos a noção do certo e do errado. Então, o progresso intelectual gera o progresso moral. Eu sei o que fazer, agora o difícil é aplicar. Porque o intelecto, diz Emmanuel, é uma linha horizontal. É uma linha que vai conquistando cada vez mais conhecimento e descobertas. Mas o sentimento é uma vertical para cima, que é muito mais difícil. Então, é tudo isso que a mensagem de Irmão X, Humberto de Campos, diz em Carta Estimulante. Quando ele convida o espírita cristão, não apenas ficar na teoria bela, emoldurada de beleza, mas quase sempre vazia se não há aplicação. O irmão X vai dizer na mensagem que devemos aplicá-la no dia a dia. Sair da posição de Tiago, filho de Alfeu, de buscar uma pureza isolada, porque é uma pureza egoísta. Mas a postura de buscar a caridade, a ação do bem, a ação do nosso próximo, mesmo com aqueles que parecem na perturbação. Nunca me esqueço de Otília Gonçalves, em Além da Morte, espírita militante, dedicada ao bem, uma das fundadoras da Mansão do Caminho, trabalhadora emérita, mãe adotiva de algumas crianças, no seu périplo pela Mansão do Caminho, e ao desencarnar experimentou algumas aflições, embora merecedora de assistência, de amparo e de crédito, despertou no túmulo, apegada à matéria, sentindo os fenômenos da asfixia, os fenômenos que levou a um infarto no miocárdio, as sensações da matéria em decomposição, e logo depois o amparo, a assistência. Quando ela orou e lembrou das letras espíritas, ela recebeu um amparo ali mesmo, logo depois do sepultamento do seu cadáver, onde ficou vinculado aos seus despojos materiais, e ali experimentando algumas aflições que não sabia o que estava acontecendo, como se fosse um pesadelo. Os seus laços perispirituais foram cortados, foram desligados da matéria. Quando ela orou, e diante de uma enfermeira que apareceu a ela, irmã Liebe, Liebe em alemão significa amor, era irmã Sheila, que aparecia a ela para resgatá-la, porque tinha um vínculo profundo entre as duas, e levá-la ao mundo espiritual, à colônia Redenção. E aí ela começa e explica o porquê dessa peripécia. Embora espírita dedicada, gostava, segundo as suas palavras, da teoria, achava muito bonito, mas muitas vezes resistia à aplicação prática. E embora a sua dedicação nos últimos anos, aquilo não conseguiu superar, anos e anos antes, de vício, de futilidade, de materialismo, de leviandade. É uma advertência para todos nós. Porque o povo pensa que qualquer coisa, se eu fazer uma caridadezinha ali, já está no colo de Maria Santíssima. Não é assim. André Luiz não foi ninguém perverso. Fez, inclusive aplicou alguns costumes que eram costumes na sua época de homem. Fumava, bebia, tinha uma vida um pouco desregrada na área do sexo. E passou alguns tempos no umbral, em regiões umbralinas. E o povo está matando, está usando droga. E 2 dias depois já está com Jesus, os apóstolos e a própria Deus. Porque Deus é uma criatura para algumas pessoas que se comunicam também. Não, são fantasias nossas. São as nossas fantasias em relação ao fenômeno médico. Os mortos vivem, eles voltam, os seres queridos voltam com o seu patrimônio. Cada um desperta depois do corpo conforme viveu no mundo físico, conforme acumulou no mundo material. Daí porque é necessário dedicarmos algum tempo à nossa vida espiritual. Como nós nos dedicamos? Ah, não tenho tempo! 10 minutos. Só que tem tempo da novela, Antônio Fagundes e o conflito lá com a jovem. Nós então assistimos e comentamos, mas naturalmente 10 minutos para a gente se dedicar à vida espiritual, para a gente refletir, meditar, pensar um pouco em nós como espírito, fazer de vez em quando a pergunta, se eu fosse chamado agora para a desencarnação, como é que eu despertaria? Então é necessário fazer essa pergunta, treina de vez em quando o momento da morte, o pensamento a respeito da morte. Porque ao treinares vai te educando e vai te contactando com o mundo espiritual. No momento que acontecer, vai ser muito suave, porque o seu pensamento, após treinar muito tempo em relação à desencarnação, o seu pensamento já está no mundo espiritual. O seu psiquismo já está integrado com o mundo espiritual, então o processo é um traspasse muito suave, muito tranquilo. Então se dedicar. Quanto tempo nós temos para fazer isso? Nem que seja para ler alguma coisa, para fazer uma oração. Os americanos que gostam muito de estatística dizem que uma vida inteira, de uma maneira geral, os homens que fazem barba pelo menos 3 vezes na semana
levam um tempo de 3 a 4 anos fazendo barba, se for contabilizar a vida inteira. Então, 3 a 4 anos que podia fazer oração, que podia ficar pensando em alguma coisa boa. E a gente pergunta, está pensando o quê? Nada. Já não está pensando nada, pense em alguma coisa. Ao invés de ficar irritado, faça alguma coisa para o seu bem, para mentalizar coisas boas, para desenvolver vida íntima. Nós temos vida externa, vida exterior. Estamos querendo estar em qualquer lugar, a qualquer momento. As redes sociais agora, a gente faz e acontece, parece que a gente tem um dom da ubiquidade, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas não temos vida interior. E quando acontece uma prova, um desafio, um sofrimento, que vai acontecer a todos nós, nós não temos capacidade de enfrentar. Não temos recursos íntimos e nos desequilibramos com muita facilidade. Eu li recentemente que a imperatriz da Áustria, Sissi, ela tinha umas amas que ajudavam a pentear o cabelo dela. 3 horas por dia penteando o cabelo. E ela, como mulher inteligente, aprendeu francês e uma outra língua, enquanto as servas estavam penteando o cabelo durante todo esse período. Então ela aproveitou o tempo, que maravilha, para aprender outro idioma, enquanto o seu cabelo era, portanto, penteado. Portanto, meus amigos, o Espiritismo nos ensina a aplicar bem o conhecimento que temos. Todos nós sabemos, conforme diz Emmanuel, que a doutrina espírita é uma proposta de educação dos sentimentos. É a educação das nossas emoções, o espírito de finesse. O que é que estamos fazendo e administrando as nossas emoções, os nossos sentimentos? Como estamos aplicando essas emoções na ação com o nosso próximo? O Espiritismo é todo um convite e uma metodologia de educação, de equilíbrio nessa área, na educação dos nossos filhos. À luz da reencarnação, quantos dramas que mães e pais vivenciam e que o Espiritismo soluciona? Por que alguns filhos fazem com que a gente se sinta... Eu falava isso ontem, na cidade de Catu. Nós nos sentimos diferentes em relação a filhos diferentes. Por quê? Que às vezes nos chama a atenção. A doutrina espírita explica pela reencarnação a lei das afinidades ou das não afinidades. É perfeitamente lúcido que a gente às vezes sinta de maneira diferente, porque há espíritos afins e espíritos não afins. Sem nenhum tipo de pieguismo. Se eu tenho um filho que me matou na última encarnação, e tenho outro filho que foi um grande amor da minha vida, é claro que eu sinto de maneira diferente na minha intimidade, porque eu não posso demonstrar, é naturalmente ser parcial, é naturalmente ser injusto, mas na minha intimidade eu sinto de forma diferente. Aquele é um desafeto antigo que eu tenho que superar as reminiscências de outra encarnação. E às vezes essas reminiscências aparecem de maneira tão sutil, que é o Espiritismo, só o Espiritismo para nos ajudar. Quantas mães? Então se o filhinho caçula é o quindim de Yaya, é o queridinho, e aí o filho mais velho está com ele, aí acontece aqueles pitelecos que os irmãos têm, um bate no outro, etc, aquelas coisas. O filho, às vezes pequeno, que abusou mais velho se irritou e deu um peteleco nele. Deu um safanão. E aí o que acontece? Quando a mãe sabe, como é que você bate no seu irmão é pequeno, etc, faz aquele sermão. Mas se o quindim de Yaya é o mais velho, o querido é o mais velho, e bate no caçula, a mãe vai dizer, quem se mandou você se meter com o seu irmão mais velho? Você sabe que ele é mais velho, você fica brincando com ele dessa forma. Ela nem se dá conta, é inconsciente. É inconsciente. E o inconsciente nos trai às vezes. Sai para comprar roupa para os meninos. O querido, ela sabe o número exato. O outro, ela compra o maior ou menor as roupas. Ela passa. Não é naturalmente inconsciente. Mas o Espiritismo vai nos ajudar a perceber essas tendências, essas reminiscências de outras vidas que a gente vai educando, vai superando. Uma mãe sensata vai, inclusive, prestar mais atenção naquele desafeto. Porque o afeto já é fácil conviver, e a gente tem a tendência de conviver com os afetos, mas aquele é o nosso compromisso de Deus. Então, que beleza ensinar, portanto, essas coisas à educação dos filhos. Desde a gestação, quantas mulheres na gestação ficam enjoadas, ficam irritadiças. Se é um adversário do marido que está reencarnando, ela naturalmente recebe a irradiação do espírito reencarnante e começa a ficar com raiva do marido, começa a ter briga. Porque o espírito reencarnante também irradia, uma espécie de incorporação mediúnica. Aliás, literalmente a única incorporação que existe. É uma incorporação mesmo. Então irradia, etc. Então, mas ela, como espírita sensata, bota a mão do marido, vai conversando com o espírito reencarnante, vai dialogando consigo mesmo, vai fazendo um processo de autossugestão para vencer aquela animosidade que começa desde o berço. Que maravilha! Somente a doutrina espírita para explicar, dando-nos uma visão geral
do que devemos fazer sem entrar na vida particular de ninguém. O que mais me chama a atenção é isso. Porque o Espiritismo não tem regras particulares para cada vida privada. Ele não se mete em cada caso particular. Ele nos dá uma visão geral do que a gente pode fazer de melhor, nos ensina de melhor. Mas o meu drama pessoal, eu vou analisar a doutrina espírita e vou, naturalmente, tirar as minhas conclusões de acordo com as minhas limitações, com as minhas resistências morais, com as minhas questões pessoais. Daí eu já contei isso aqui em outra situação, que certa vez eu ouvi uma história de Chico Xavier que muito me chamou a atenção. Um casal foi a ele, já contei em outra casa, pedindo ajuda. E já começaram a brigar antes de entrar na sala que Chico atendia. E ela disse assim, eu vou entrar primeiro, e entrou, e foi conversar com o Chico. E falou, apresentou sua ponto de vista. E Chico disse, a senhora tem razão. Ela levantou e foi. E aí o marido entrou, sentou e começou a falar. Falou, apresentou o seu enfoque. E Chico disse, meu filho, você tem razão. E um amigo que estava presente disse, Chico, uma coisa está errada. Você deu razão à mulher? Deu razão ao meu marido? Quem que tem razão? Uma coisa é antagônica a outra, alguma coisa não está bem acertada, alguma coisa falta lógica. O que está acontecendo? Você dá razão aos dois? Alguma coisa está sendo perdendo, alguma coisa está incongruente. E Chico diz, você tem razão. Porque é muito difícil penetrar em cada caso particular, em saber cada caso particular. Por isso, meus amigos, a informação que o Humberto de Campos, para concluir, nos chama a atenção, está no Evangelho. O espírito de finesse e o espírito da geometria. Na montanha do Tabor, diz Humberto de Campos, irmão X, diante da transfiguração, que tanto encantou Pedro, ele chegou a Simão, que disse, Senhor, vamos fazer uma tenda aqui, ficar homenageando, ficar reverenciando em oração naquela montanha do Tabor. E eles, não, Simão, é necessário descer aos homens. E a Amélia Rodrigues vai dizer, ali em cima estava a montanha simbólica do contato com a divindade, do contato com o divino, consagrado, a montanha da meditação, da oração. Mas é necessário também descer aos homens, viver a vida física, enfrentar os desafios para demonstrar os verdadeiros valores e virtudes. Descer aos homens, vai dizer Amélia Rodrigues, ele descia aos homens sintonizando com Deus e subia sem se esquecer da baixada. Ou o apóstolo Paulo, quando foi buscado na estrada de Damasco, a pergunta que ele faz diante de Jesus, que aparece a ele com ternura, eu imagino a ternura de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus, aquele é que me persegue. E a pergunta de Saulo é interessantíssima. Senhor, que queres que eu te faça? Bezerra de Menezes é uma mensagem recente, através da mediunidade individual do Franco, vai dizer, é necessário que a gente também faça essa pergunta. Senhor, que queres que eu te faça? Que queres que eu faça da vida? Que queres que eu faça para ser melhor? O que é que queres que eu faça? O que é que a vida quer de mim? Em outra, mas nem o descer aos homens está isento de problemas, nem o apóstolo Paulo, diante daquele contato com o Senhor, estava livre de problemáticas e de provações que ele procurou enfrentar ao longo dos anos, para assim um dia dizer, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. É, portanto, toda uma peregrinação na direção da luz, na direção da paz. Para concluir, permitam-me contar um caso que também narramos ontem, e que li alguns anos atrás, na revista Seleções, do Reader Digest, que conta a história de Edith Taylor, uma senhora que depois da Segunda Guerra Mundial casou-se. Era o grande sonho dela constituir família. E depois de realizar um consórcio com alguém que era uma espécie de afeto querido desde a adolescência, com quem ela estabelecia uma relação amorosa, ela dissociou, se casou e agora estava na concretização dos seus sonhos. O marido, na época, fazia algumas viagens, porque trabalhava para o governo americano, inclusive em outros países, no estrangeiro. E como estava ainda naquela fase de construção do patrimônio, de busca do imóvel e assim por diante para a família consolidada, ela acompanhava o marido, mas a fusão de sentimento dos dois, a vinculação era tão forte que ele viajava e na época as cartas, os telegramas que eram muito comuns, eles trocavam telegramas praticamente uma vez por semana. Até que, em uma viagem que ele deveria demorar um mês apenas no Japão, ele, depois de um mês, teve, pelo governo americano, a solicitação de ficar ainda mais 3 meses. Ela aceitou. Tratava-se apenas de 3 meses para depois uma vida inteira. E naturalmente as cartas, as correspondências, os telegramas continuavam. Só que a partir desse momento, a correspondência começou a diminuir. Ficar cada vez mais escassa, até que praticamente cessava. Um dia,
quando ela já tinha escrito alguns telegramas questionando onde é que ele estava, já estava no fim do terceiro mês de trabalho, na hora dele retornar, ela recebe um dia um telegrama em letras frias dizendo: eu não sei como dizer isso para você, por telegrama, mas quero dizer que o nosso relacionamento está findado. Eu já consegui, por autorização da Embaixada Americana, através do México, a anulação do nosso casamento pelo divórcio. E quero lhe dizer que me perdoe. Peço-lhe perdão. Porque, você sabe, eu acabei me envolvendo com uma pessoa aqui, uma cidadã japonesa. Estou envolvido com ela e ela está grávida. Era como se fosse um punhal na sua alma. O choque inicial foi de ódio. Ela pegou o telegrama, amassou, jogou no lixo. E odiou aquele homem com todas as forças do sentimento. O tempo passava, mas ela estava percebendo que aquele ódio estava matando ela. Distúrbios gástricos, enxaquecas, problemas de saúde. O tempo passou. E ela o amava tanto, que depois de um tempo, e ele mandando algumas correspondências, dizendo: você seria capaz de me perdoar? Perdoe-me, por favor. Ela manda correspondência dizendo que não seria capaz de perdoar, talvez, mas talvez ela ia tentar compreender. Ele continuava tentando estabelecer um diálogo, uma correspondência, o tempo passou. A senhora japonesa, uma jovem, Aiko, que engravidou de 2 meninas, teve 2 filhas com ele. Ela, mais tarde, recebeu a foto das meninas. Participava de alguma forma da vida daquele homem que tanto amava e tanto amara durante toda a vida, com um misto de tristeza, mas ao mesmo tempo tentava superar o seu orgulho, já que o amava tanto. Até que um dia ela recebeu uma correspondência da mulher dizendo que ele havia morrido de um câncer do pulmão que acelerou de maneira rápida e gerou a morte dele rapidamente. E que a família estava pedindo ajuda, porque ele tinha deixado várias dívidas e uma situação calamitosa. Pedia ajuda financeira. Ela enviou uma soma para manter a família por determinado período, mas a situação continuava insuportável e ela conseguiu, diante do governo americano, trazer as meninas, porque era filha de americano, trazer as meninas para os Estados Unidos. Uma vez que as próprias meninas estavam, inclusive, sendo vítimas de preconceito no Japão. Estávamos pós-Segunda Guerra Mundial e as relações entre o Japão e Estados Unidos, principalmente depois da bomba de Hiroshima e Nagasaki, estavam gastas, estavam muito conflituosas. E ela recebeu as 2 meninas aqui nos Estados Unidos. Mas com o tempo, a dor das meninas, dilacerante, a saudade da mãe, fizeram com que ela se empenhasse e conseguisse trazer a senhora Aiko para os Estados Unidos. Edith Taylor deixou uma obra e conta o dia em que estava para encontrar-se com Aiko. E ela raciocinava como mulher, os seus sentimentos femininos, dizendo para si mesma: como seria aquela que roubou o grande amor de minha vida? E começava a raciocinar, a pensar, uma mulher sensual, quando viu uma jovem, baixinha, atormentada, trêmula, com medo de tudo, estava diante de uma região que não era dela. Ele chegou trêmula. Ela olhou e teve um sentimento de compaixão. Disse: a senhora que é Aiko, venha cá. Abraçou-a. Surgiu aí um laço mais tarde de afetividade. E quando ela desencarnou, ela vai deixar um escrito, que mais tarde foi colocado em seleções, dizendo: um dia Deus tirou de mim um grande amor, mas me deu mais tarde 3 amores, que são 3 filhas, porque ela tratou as 3 como filhas. 3 amores em compensação. Falávamos isso ontem e repetimos: será que um dia conseguiremos amar dessa forma? Será que um dia conseguiremos amar dessa natureza? O amor verdadeiro, aquele apregoado por Jesus, é incondicional. Como diz Allan Kardec em Perfeição Moral, é isento de interesse pessoal. A maior de todas as virtudes, dizem-os as vozes imortais, Allan Kardec, é aquela que tem o desinteresse pessoal. O amor, diz Joana de Anjos, é um bumerangue. Jogue o bumerangue, mas não vai correndo atrás. Espere que ele vai e volta. É a excelência do amor. Pensemos nisso e estaremos seguindo a carta estimulante do Espírito Irmão X. Muita paz.